E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e hoje vou explicar os novos Pokémon iniciais: Hisuian Decidueye, Hisuian Typhlosion e Hisuian Samurott. Você quer entender de uma vez por todas como e por que eles mudaram de visual em Pokémon Legends Arceus? Então assiste o vídeo até o final e já se inscreva no canal, beleza? Vamos começar do início. Por que Hisui tem Rowlet, Cyndaquil e Oshawott como iniciais e não os clássicos da Gen 4, Turtwig, Chinchar e Piplup? Afinal, Hisui se tornaria Sinnoh eventualmente, certo? Faria sentido. Mas na época de Legends, os Pokémon naturais de Hisui, o que inclui o trio de iniciais de Sinnoh, ainda não haviam sido devidamente estudados. Eles viviam selvagens na natureza. Felizmente, o professor Laventon, em suas andanças pelo mundo Pokémon, conseguiu alguns monstrinhos e os levou até Hisui. São eles justamente Rowlet, Cyndaquil e Oshawott. E essa é a explicação que o jogo dá para o novo e mesclado trio de iniciais vindo de Alola, Johto e Unova, respectivamente. Agora, por que esses três foram os escolhidos? A explicação vem do nosso mundo real. Segundo o vídeo publicado há alguns meses pelo Lockstin Noggin, Sinnoh é inspirado em Hokkaido e Legends Arceus propõe a exploração e estudo da Sinnoh antiga, Hisui, assim como os japoneses fizeram em Hokkaido no século XIX. E para isso utilizaram os samurais. A colonização de Hokkaido foi liderada por eles e daí vem a explicação para o trio de iniciais de Legends. O Decidueye que a gente conhecia até então, o de Alola, é um arqueiro, e uma das principais armas usadas por samurais são o arco de guerra. A conexão de Samurott e samurais é bastante óbvia e vai muito além do nome. Os bigodes do Pokémon lembram detalhes de algumas máscaras. Já as conchas da linha evolutiva lembram as lâminas, como as katanas usadas por esses guerreiros. Enfim, dispensa muita explicação, é realmente óbvio. Agora, diferente do Typhlosion, né? Que tem uma justificativa um tanto quanto mais complexa. Typhlosion é um texugo e foi baseado no yokai Mujina, um metamorfo capaz de se transformar em seres humanos para enganar pessoas. Há contos em que esse yokai se torna shoguns, líderes militares que comandam justamente samurais. Além disso, coincidentemente, a gente sabe que não é coincidência nenhuma, no Japão, Typhlosion é chamado de Bakufun, combinação de Bakufu e Typhon. Typhon é tufão, Bakufu é explosão. Dá pra fazer uma referência ao tipo fogo e até às armas de fogo que eventualmente samurais também passaram a utilizar, como por exemplo, os canhões de mão. Mas isso não é o mais intrigante aqui. Bakufu tem outra tradução, shogunato. Ou seja, mais uma referência a shoguns, samurais e mesmo que indiretamente a essa época de exploração da região de Hokkaido. Faz todo sentido, né? Pokémon Legends Arceus é um jogo de época muito inspirado pela história do Japão e de Hokkaido. Nada mais justo que os iniciais do game beberem dessa mesma fonte. Ok, Lee, mas o que explica toda a mudança visual pela qual o Decidueye, Typhlosion e Samurott passaram em Hisui? Bom, Rowlet, Cyndaquil e Oshawott foram levados a uma nova região e não é incomum Pokémon reagirem diferentemente num novo ecossistema. A gente viu isso acontecer na 7ª e 8ª gerações, com as Alolan, Galarian e até as Hisuian Forms. Fora que 2 deles nunca apareceram em um jogo que se passa na região. Em Diamond, Pearl e Platinum ou nos remakes Brilliant Diamond e Shining Pearl, Rowlet e Oshawott não podem ser capturados, ou por ainda não terem sido descobertos na época dos lançamentos originais, ou por não estarem na Pokédex agora com os remakes. Cyndaquil é a exceção. Então, por que nesses jogos não temos um Hisuian Typhlosion, mas em Legends sim? Bom, a real é que não há uma explicação. Podemos imaginar ou teorizar. Por exemplo, o clima de Hisui mudou drasticamente entre a época de Legends até que a região se tornasse Sinnoh. Por isso, nos dias de hoje, Typhlosion mantém a sua forma ao evoluir na região. Mas isso é só um remendo que eu tô fazendo. Explicação canônica realmente não temos. Mas enfim, voltando sobre a nova aparência deles, segundo a Pokédex do Hisui e Decidueye, em Legends, o ar armazenado dentro das penas do Decidueye isola o Pokémon contra o frio extremo da região. Essa é uma prova cabal de que a evolução pode ser influenciada pelo ambiente. Ou seja, Hisui e Decidueye nasce da evolução de Dartrix e Rowlet num novo local diferente do original, a região de Alola. Antes de seguirmos para a Dex do Typhlosion, vale ressaltar que as entradas na Pokédex de Hisui são escritas em primeira pessoa pelo professor Laventon. E na do Typhlosion ele diz acreditar que essa nova forma tenha sido
influenciada pela energia da montanha sagrada que se eleva no centro de Hisui. Nessa passagem, ele se refere ao Monte Coronet, onde os clímaxes do jogo se passam. Talvez essa seja a energia emanada pelos antepassados dos nobres, ou pelo próprio Arceus. Ou quem sabe pelo próprio Giratina ao abrir a fenda espaço-tempo que move todo o plot de Pokémon Legends Arceus. Mas enfim, essas também são meras coincidências. Não é dito qual energia e por que ela transforma Typhlosion no tipo fantasma. E por fim, temos Hisuian Samurott. Sua Pokédex fala que essa forma rara de Samurott é um produto da evolução do Pokémon na região de Hisui. E é isso. Nada muito elaborado não. Por isso, precisamos recorrer à explicação do nosso mundo real. Segundo a Bulbapedia, a nova coloração do Decidueye lembra folhas durante o outono, que precede o inverno, estação mais fria do ano. E foi justamente o extremo frio de Hisui que mudou a forma desse Pokémon, como vimos agora há pouco na sua Pokédex. Já as penas na cabeça do Hisuian Decidueye lembram chapéus característicos de samurais arqueiros. Ainda que muitos tenham apontado a semelhança com os Kappas, outro yokai do folclore nipônico. A real é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra possibilidade viável são os Ronins, samurais andarilhos do período feudal japonês que não possuíam um mestre. Isso acontecia depois que o mestre deles morresse ou se por algum motivo esse indivíduo perdesse seu privilégio de samurai. Faz bastante sentido com o visual do Hisuian Decidueye, principalmente com o seu novo tipo secundário, o lutador. Já Hisuian Typhlosion possui chamas ao redor do pescoço que lembram um colar de contas de Magatama. Esse objeto é associado a crenças espirituais e religiões orientais, o que poderiam justificar o seu tipo fantasma. Não à toa na Pokédex desse monstrinho é dito que essas chamas do Hisuian Typhlosion podem purificar e guiar almas perdidas para a vida após a morte. Além disso, no Japão existe o jargão Night Parade of 100 Demons. Se traduzido, vira procissão noturna de 100 demônios. Mas às vezes pode ser uma revolta. Enfim, seja lá como for, isso se refere a uma marcha de onis e yokais pelas ruas do Japão durante a noite. É semelhante, ainda que não exatamente igual ao conceito ocidental de pandemônio. Não confunde com pandemia não, beleza? Esses seres sobrenaturais geralmente são retratados com chamas para iluminar o caminho, o que lembra não apenas o visual do Hisuian Typhlosion, como tem tudo a ver com o seu novo golpe assinatura, o Infernal Parade. Tinha parado para pensar nesse nome? Inclusive já ficou bastante claro porque o Hisuian Typhlosion agora é um Pokémon do tipo fantasma. E por fim temos o Hisuian Samurott, cuja Pokédex menos explica a sua transformação. É difícil mesmo, aparentemente ele também pode vir dos Ronins, que em inglês significa Wave Man, algo como andarilho, mas essa palavra Wave, em inglês para onda, já faz a conexão com o seu tipo água. Já o tipo noturno só pode ser entendido a partir de uma desconstrução da imagem mais comum que temos aqui no ocidente sobre os samurais. Nem sempre se tratam de guerreiros virtuosos e valentes. Na cultura japonesa, não é raro encontrar samurais corruptos. E daí vem o seu tipo noturno. Não apenas por aí, talvez a dualidade entre as tipagens de Hisuian Decidueye e Samurott, os dois iniciais inspirados em samurais, seja justamente um simbolismo dessas duas faces do guerreiro. Grama vence água, lutador vence noturno. E existem samurais bons e samurais maus. Louco, né? Mas aí, fantasmas, tudo isso faz sentido pra vocês? Ou vocês enxergam outras inspirações e explicações para o novo visual de Decidueye, Typhlosion e Samurott? Se sim, deixa aí nos comentários, beleza? E se curtiram esse conteúdo, não esqueça do like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Conto com vocês, bora transformar todo mundo em fantasmas como nós, rumo aos 750 mil inscritos. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força e sempre, e até a próxima!